Olá pessoal, bem, faltava para a gente completar uma aula sobre psicografia e por conta dessas coisas todas que a gente estava vivenciando, passando, estamos, né, vivenciando e passando, a gente não conseguiu fazer nossa aula presencial. Então resolvi gravar esse vídeo para que a gente pudesse falar então sobre psicografia e assim a gente finaliza essa aula. Muito bem. Lá na época de Kardec, né, quando Kardec estava fazendo a codificação da doutrina, nós encontramos o assunto, né, que ele coloca da cesta de bico, onde os bons espíritos, através de uma cestinha e um lápis amarrado na ponta dessa cestinha, e algumas médiums com a mão sobre a cestinha, fazia com que essa cesta ou o lápis deslizasse sobre uma folha de papel e assim escrevessem o que os bons espíritos estavam querendo passar para a gente. Isso tudo foi aquela novidade, aquela nova ideia vinda dos bons espíritos para Kardec, para então ele se conscientizar que existia algo mais além do que a vida material. E aí a gente pode considerar, se for de uma forma muito simbólica, a gente pode considerar que essa foi a primeira psicografia ou umas primeiras psicografias que foram escritas. Lógico que ali era uma situação bem diferente do que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, o próprio Kardec ele passou a ter então as intuições dos bons espíritos e do espírito da verdade, para que então pudesse escrever as informações sobre a doutrina espírita. E aí ele passou a escrever normalmente, ou seja, ele recebia intuitivamente as informações e ele passava para o papel e assim ele escreveu o Livro dos Espíritos quase como um todo. Então vamos lá, o que acontece? Nós temos, na verdade, hoje classificado como 3 tipos de mediunidade, né? A mediunidade mecânica, aquela que a gente vê o Chico Xavier psicografando, então os espíritos tomam, vamos usar esse termo, né? Tomam por completo, envolve por completo o corpo físico do médium, e aí sim o próprio espírito ele acaba utilizando do braço físico do médium para escrever a mensagem. Nesses casos de mecânica, né, de psicografia mecânica, o médium ele não tem nenhuma influência sobre aquilo que está sendo escrito. Tudo é definido, tudo é escrito pelo espírito que está ali fazendo a mensagem. Então, o médium, nesse caso, não tem ação nenhuma. Uma outra coisa, um outro tipo de psicografia é quando a gente chama de semimecânico. Então, o médium ele fica extremamente envolvido com o espírito, mediunizado, a gente pode chamar, né? Então fica mediunizado efetivamente, e aí, além do espírito conduzir a mensagem, né, a mão para escrever a mensagem, o médium ele tem consciência parcial do que está sendo escrito. Então, o médium ele consegue ver, ele consegue perceber, ele consegue entender o que está sendo escrito, porém, ele não consegue ter uma ação direta ou uma influenciação direta, porque quem está escrevendo a mensagem é o espírito através da sua mão. Um terceiro tipo de psicografia, e essa é a mais comum hoje, 99,9%, é aquela que o médium ele é totalmente consciente e ele recebe as informações de uma forma intuitiva, é uma inspiração. Então vem à mente do médium as informações e ele vai colocando conscientemente, escrevendo no papel. Essa é a parte que é mais complicada, porque, por exemplo, Chico Xavier, vamos pegá-lo novamente como exemplo, além da psicografia
quando ele psicografava, ser mecânica, então ele não tinha ação, não tinha atuação, mas durante a vida dele normal, durante outros momentos da vida dele, ele tinha outras mediunidades, principalmente a mediunidade da vidência e da audiência. Então ele via os espíritos, ouvia, né, na sua mente, né, claramente, como se nós estivéssemos conversando igual agora, ele ouvia claramente o que estava sendo dito. Então, ficaria muito mais fácil para um médium psicográfico estar ali vendo o espírito que está dando a mensagem, ouvindo a mensagem que está dando a mensagem, e ele simplesmente transcreveria no papel as informações. Aí também é mais fácil e mais real, né, a informação que ali está sendo passada. O grande difícil é que, como eu disse, na grande maioria hoje, os médiuns são conscientes, os médiuns de psicografia são conscientes e, consequentemente, tudo passa pela memória, pelo cérebro do médium. E se o médium não tiver uma sintonia muito grande com aquele espírito ou com os espíritos em questão, fica muito mais difícil essa ligação. Os bons espíritos que normalmente dão todo o apoio para acontecer as psicografias, e José Inácio, nos livros dele, que ele relata a dificuldade dele, depois de desencarnado, para transmitir as informações, por exemplo, para o Carlos Bacelli, o médium, psicógrafo, lá em Uberaba, que normalmente recebe as mensagens e as informações dos livros, psicografado ou ditado pelo Inácio Ferreira. Inácio diz que a grande dificuldade maior para conseguir estar transmitindo as mensagens corretamente, fielmente, é a sintonia do médium com o espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim: para fazer uma psicografia, nós precisamos estar preparados ou pré-preparados. Então, antes de fazer a psicografia, antes de psicografar, seja um livro, seja uma mensagem de um espírito que desencarnou e vai ser passada essa mensagem para o ente querido, é muito importante que o médium ele se prepare psicologicamente, emocionalmente, se tranquilize, faça um relaxamento e faça orações para se ligar a toda a espiritualidade dos bons espíritos que ali estão, para poder então receber as mensagens com mais intuição. Mesmo Kardec tem algum momento da história que Kardec escreveu várias coisas que era para ser colocado no livro dos Espíritos, e o Espírito da Verdade bate lá várias vezes na porta ou na parede, acordando Kardec e dizendo para ele, depois que ele acordou, que tudo que ele tinha escrito não estava condizente, que ele tinha que jogar fora e reescrever novamente tudo aquilo que foi passado pelos bons espíritos. Então, mesmo Kardec tinha grandes dificuldades de colocar as mensagens fiéis, né? E por isso que os bons espíritos e o Espírito da Verdade estavam ali para conferir e para acertar as mensagens como elas tinham que realmente ser. E esse é um ponto difícil, porque como passa pela nossa cabeça, pela nossa intuição, muitas vezes a gente coloca parte da mensagem com o nosso conteúdo. As mensagens não vêm de uma forma ditadas devagarzinho, tipo, oi mamãe, estou aqui bem, não chore, fique tranquila, ou seja, não é ditado de uma forma vagarosamente que dê para que o médium escreva conforme ele está ouvindo ou conforme está sendo ditado. Quando a gente tiver a oportunidade depois, quando nós estivermos presencialmente juntos, novamente na sala de aula, né, na Alvorada Nova, eu vou fazer um exercício com vocês, vou pedir depois para a gente fazer uma parte, e um exercício onde eu vou simular uma possibilidade de
de um exercício, na verdade, onde uma pessoa vai ser o desencarnado e outra pessoa vai ser o médium de psicografia. E vocês vão ver que é muito difícil acompanhar o que está sendo falado e não ditado. Então, o que está sendo falado pelo Espírito e o que a gente tem que escrever. Imagina, o que eu estou falando aqui, nessa mesma velocidade que eu estou falando, vocês tendo que colocar fielmente no papel. É difícil, porque a velocidade de falar e a velocidade de escrever é muito diferente. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento à essência da mensagem, à essência da informação e transcrever aquilo que a gente está conseguindo absorver efetivamente. Então, é aí que é a dificuldade. O segundo é exatamente a ser fiel com aquilo que está sendo passado. E essa é a grande dificuldade. Eu tenho dito para vários médiuns em alguns cursos que a gente até fez já na Alvorada Nova ano passado, cursos de médiuns, de psicografia, que eu, como dirigente da casa hoje, sou assim, um pouco exigente, né, um pouco chato com relação às mensagens. Porque nós, por sermos conscientes, muitas vezes escrevemos aquilo que vem à nossa mente, mas se nós não estivermos preparados ou preparadíssimos e ligados aos benfeitores, a gente corre o erro e o equívoco de escrever coisas da nossa cabeça e não o que os espíritos estão dizendo. O Dr. Inácio, mais uma vez, em alguns livros, ele diz que às vezes ele precisa falar, repetir, até gritar, ele até usa o termo de gritar com o médium, não é isso, eu estou dizendo tal coisa, para que o médium possa entender e realmente escrever aquilo que está sendo passado. Então, essa é a grande dificuldade, porque senão a gente acaba não sendo fiel à informação, e não sendo fiel à informação, a gente está correndo o risco de charlatanismo, de invenção, de colocar aquilo que a gente está achando que é e não o que realmente é. Então, como eu disse, o médium psicográfico ele precisa ter um preparo muito grande, uma intuição muito grande, para que ele possa exercer a tarefa de médium para a tarefa de psicografia. Então, esse é o ponto importante. Agora, tem aqueles casos, por exemplo, vocês estão na escola e vão, por exemplo, durante o período da parte prática, efetivamente, alguns de vocês podem sentir a vontade de querer escrever. Uma vontade intensa de escrever, de desenhar, informações que vêm à mente, ideias que vêm à mente e aquela vontade de escrever é muito grande. Então, isso é um bom indício de que os benfeitores espirituais estão preparando essa pessoa, esse médium, para começar a escrever. Então, é importante que, sentindo esse tipo de vontade, às vezes até mais, a mão que a gente escreve, né, se formos destro, então a mão direita ela começa a ter assim uma vontade de escrever, de se mexer, ou ela fica muito pesada, muito até doendo. Alguns médios que estão iniciando cita que a mão direita, no caso do destro, fica até dolorido, o braço até dolorido. Então, nesse caso, o médium ou o aluno, né, ele precisa informar o dirigente da escola que está acontecendo, para que então disponibilize para ele uma prancheta, um caderno com capa dura, para ele poder pôr no colo, se ele não tiver sobre uma mesa, para ele então poder escrever o que vem. No começo, vem inspirações. No começo vem informações dos benfeitores, então vamos escrever poemas, vamos escrever algumas mensagens de apoio, de incentivo para que continue essa tarefa. Então são mensagens que gradativamente virão à nossa mente e a gente vai praticando. Com o futuro, se esse médium ele tem uma desenvoltura para a tarefa, ele vai precisar praticar. Então a gente depois precisa avaliar isso juntos, né? A dirigente da escola, nós da dirigentes da casa, avaliar para que a gente possa então juntos desenvolver
esse médium efetivamente num curso, num treinamento, num acompanhamento